Eu cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aquele que tiver a oportunidade, né, de assistir este vídeo comigo, né, nessa manhã, na qual eu quero falar de um assunto que me incomoda muito. Se existe uma coisa que me incomoda realmente, é a cegueira espiritual da humanidade. E digo da humanidade porque essa cegueira espiritual, ela existe em todas as esferas, né, da vida de um ser humano, né? Seja na política, seja na religião, no seu trabalho, na sua vida pessoal. As pessoas realmente têm o direito de saber, de decidir no que ela vai acreditar, né? Naquilo que ela vai acreditar. Tem aquelas pessoas que só acreditam nas coisas quando elas veem, elas não acreditam antes. Então, como diz a minha mãe, quando a gente está explicando uma coisa para ela que ela não entende, ela hoje ela tem mais de 70 anos, né? Mais de 80 na verdade, aí ela diz: ah, meu filho, isso é mesmo que mostrar um palacete é um jegue. Não entende, né? Não quer se esforçar para entender, então é mesmo que mostrar um palacete é um jegue, quer dizer, você vai perder seu tempo, né? E isso é uma coisa que realmente incomoda muito. É quando você quer mostrar uma coisa para uma pessoa, você quer fazer ela entender e a pessoa não compreende. Mas pelo menos ela é sincera em dizer: olha, eu não simplesmente não vou entender isso daí, então não perde teu tempo. Mas o problema disso é diferente quando se trata com outros tipos de pessoa, que diz: não, eu sei, eu estou vendo, eu entendo. E aí eu quero ler uma passagem aqui muito interessante da Bíblia Sagrada, que está escrito no capítulo 9 do livro de João, e eu vou ler apenas o versículo, do versículo 39 ao 41, tá? Então, essa narrativa, ela está aqui no capítulo 9, todo o capítulo 9. Eu sugiro a você que leia todo o capítulo 9, porque é muito importante, né? O que está dito ali e revela muita coisa que você gostaria de saber, e se você tiver os olhos abertos, você vai entender. Principalmente depois dessa explicação que eu vou dar aqui agora. Então ele fala sobre a cura de um cego de nascença. E no versículo 39 diz assim, João, né, Evangelho de João, no capítulo 9, e no versículo 39 diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Quer dizer, tu está me chamando de cego, Jesus? E Jesus disse assim para eles: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Quer dizer, deveria a atitude desses fariseus que estavam próximos a Jesus, quando ele estava dizendo essa palavra, porque isso ele disse a um cego de nascença, ao qual ele tinha curado ali, eu acho que naquele mesmo dia, ou um dia anterior, eu acho que naquele mesmo dia, né, teve uma grande repercussão aqui, esta cura, a cura desse cego teve uma grande repercussão. Jesus ia passando por um caminho e viu um cego de nascença, ele tinha nascido cego. Então Jesus pegou, os discípulos dele perguntaram assim: Senhor, quem pecou? Foi esse homem ou os pais deles pecaram para que ele nascesse cego? Isso explica que muitas vezes as pessoas culpam a própria sorte, a própria vida, da maneira como eles vieram nesse mundo, mas não há nada que Deus não dê jeito, né? Não, eu costumo dizer assim: todo ser humano, né? Todo ser humano tem sua própria história. Uns têm uma história mais triste, mais sofrida do que os outros, né? Outros têm umas histórias mais dramáticas, mas todos têm sua história. Até aqueles que
não têm história nenhuma na vida, eles têm uma história para contar, né? Aqueles que nunca sofreram, aqueles que nunca tiveram dificuldades, aqueles que nunca tiveram problemas, mas eles também terão suas histórias para contar, os pontos tristes e alegres da sua vida, né? E então Jesus muda, ele pode mudar, e ele diz assim, não, ele nasceu dessa forma para que nele se manifeste as obras de Deus. Quer dizer, Deus criou ele assim, mas Deus pode mudar, Deus pode fazer qualquer coisa. E ele fez isso naquele mesmo momento. Ele cuspiu no chão, né? E ele cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do cego e disse assim, agora tu vai até a fonte de Siloé, né? E te lava que tu vai enxergar. Então ele saiu, até ali ele saiu com os olhos fechados, alguém guiou ele e ele foi lá e se lavou, né? Então ele voltou, ele não encontrou mais Jesus ali. Ele nem sabia quem era Jesus, mas ele estava enxergando. Então começou uma confusão. Ah, mas esse homem aí era cego? Não, não é, parece com ele. Não, mas eu acho que é ele mesmo. Ah, não, deve ser outra pessoa. Não é possível, ele é cego. E aí levaram ele, como é que tu está enxergando? Tu era o homem cego? Sim, eu era aquele homem cego que estava aqui. E aí disseram assim para ele, mas como é que tu está enxergando agora? Ele disse assim, olha, um homem me untou meus olhos, né? Cuspiu no chão, fez um lodo e me mandou eu ir no tanque, eu fui lá, me lavei e fiquei vendo. E quem é esse homem? Ah, não sei quem ele é. Aí aquelas pessoas levaram eles aos fariseus. Olha, o que aconteceu com esse homem? Esse homem era cego, e os fariseus disseram, tu era cego? Ele disse assim, sim, eu era cego. E como é que tu está vendo? Ah, um homem chamado Jesus, eu acho que ele até ali, ele sabia que o nome dele era Jesus, né? Um homem chamado Jesus me fez, mas ele não conhecia. Ele sabia o nome dele, eu ouvi ele falar, mas ele nunca tinha se deparado com ele. E não sabia que era ele, mas ele sabia pelo nome, né? Um homem chamado Jesus, ele untou meus olhos, e esse homem, mas esse homem é um pecador? Se ele é pecador, eu sei que ele abriu meus olhos e agora eu estou enxergando. Bom, essa história é longa. Chamaram os pais dele para confirmar, quer dizer, os fariseus e toda aquela gente que conhecia o cego estava diante de um fato, né? Um fato inegável, um fato irrefutável, com muitas testemunhas dizendo que aquele homem era cego de nascença e ele já era adulto. Ele não estava enrolando ninguém, não estava enganando ninguém. Eles estavam diante do fato de que Jesus Cristo era um homem que fazia milagres. Então ele disse assim, o que tu acha desse homem? Ele é um profeta, ele é um homem de Deus. Eu sei que de tanto insistirem com ele, ele acaba fazendo uma pregação para os fariseus. O próprio cego ele dá um testemunho maravilhoso. Ele diz assim, ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Essas palavras, quem disse foi o cego. Quer dizer, ele tinha tido seus olhos abertos e agora Deus lhe deu inspiração para falar estas palavras. Palavras inspiradas que estão aqui dentro da Bíblia. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Deus não ouve a pecadores. Isso daqui já é uma revelação de muitas coisas. Ah, mas eu pedi tanto a Deus, eu peço a Deus, tanto que eu pedi, e tantas vezes que Deus disse assim, vai lá, lava-te, e você foi e se lavou? Não foi. Esse homem aqui, ele obedeceu. Jesus disse assim, vai te lavar no tanque de Siloé, que tu vai ver. Ele acreditou, ele foi lá e viu. Então os fariseus ficaram furiosos com ele, expulsaram ele do templo e disse assim, quem é tu para querer ensinar para nós, né? Olha ali, lá vem a arrogância, né? A soberba, né? Quem é tu para nos ensinar, né? Tu quer ensinar o padre a rezar a missa? E expulsaram ele. Quando Jesus ficou sabendo que tinham expulsado ele,
encontrou com ele na rua, ele tinha sido expulso da sinagoga, né? E disse assim para ele: tu crê no Filho de Deus? Ele disse: olha, Senhor, quem é ele para que eu creia? E Jesus disse assim: é esse que fala contigo. Ele disse: eu creio, Senhor. E se ajoelhou e adorou a Deus, a Jesus Cristo. E aí Jesus diz assim para ele: olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu vim a este mundo a juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Eu vim a este mundo abrir os olhos dos cegos, né? Para que aqueles que não veem, eles enxerguem, eles consigam olhar. E aqueles que pensam, que acham, que sabem, que veem, esses fiquem cegos. Quer dizer, eles ficariam cegos para as coisas de Deus. E aí os fariseus se ofendem. Ah, quer dizer então tu está nos chamando de cego? Tu estás dizendo que nós somos cegos? Aí Jesus diz assim: não. Se vocês fossem cegos, eu não estou chamando você de cego. Porque se você tivesse consciência de que você é um cego, eu agora ia abrir os seus olhos e você ia ver. Mas como você não é cego, né? Embora Jesus sabia que eles eram cegos, mas disse assim para eles: vocês veem, então vocês ficam cegos, o vosso pecado permanece. É nessa questão que eu entro, dizendo muitas vezes para muita gente com quem eu converso e com quem eu prego. Já estive muitas vezes dentro da igreja onde era feita a seguinte pergunta: você tem certeza da sua salvação? Aquele que tem certeza de que está salvo, levante a mão. Poucas pessoas levantavam, os outros não tinham. E eles achavam aquilo tipo assim: porque agora você precisa ter essa certeza. Mas como é que você pode viver crendo em Deus e não saber que você é salvo? O que te impede de ser salvo? O que faz você imaginar que Deus... A Bíblia diz assim: Deus ele não tem amor. Deus é amor, Deus é luz, é o que a Bíblia diz, e que Deus é espírito. Então Deus é um espírito eterno, Deus é luz e Deus é amor. Essas três coisas a Bíblia afirma que Deus é luz, é espírito e é amor. O que faz você imaginar que Deus tenha prazer em chegar e matar uma pessoa e destruí-la e jogá-la no fogo do inferno? Se o maior interesse de nos salvar é dele próprio, né? O interesse de Deus é de nos salvar. Então, quando Cristo vem para facilitar as coisas, as religiões, e aí eu falo das religiões por causa disso, as religiões são sempre complicadas. Elas vão desde uma teologia muito bem elaborada, tirada, né, a dedo das escrituras para formar uma teologia, e cada religião, cada igreja, cada crença que existe no mundo, ela reflete a visão dos seus fundadores. Elas são tiradas da Bíblia, ela não é da Bíblia. Eu cansei de falar isso e continuo falando. Se alguém disser: mas eu sei disso, então se você sabe e faz errado, então você é cego, você continua cego e vai continuar cego. Porque você não compreende isso. A Bíblia, a história da Bíblia é a história da salvação. Deus criou o mundo caiu em pecado e agora Deus oferece o perdão. Deus não oferece para você uma cartilhas de regras para você seguir, para você ser salvo. Deus está te oferecendo o perdão. Ainda ontem eu perguntei para minha esposa, eu digo assim: tu acha que uma pessoa que é condenada por um crime há 160 anos, cometeu um crime, aí recebe uma sentença de 160 anos, outra de 40, outra de mais 20, outra de mais 30. Essa pessoa tem condições de pagar pelos crimes que ela cometeu? Ela disse: não, claro que não. Porque se ele tiver 60, 50 anos,
Ele não vai cumprir nem 5% da pena dele. Quer dizer, ele vai morrer e vai sair devendo. Ele não pagou os crimes dele. Por isso que eu confio e acredito na justiça de Deus. Que só Deus pode fazer justiça, mesmo porque uma pessoa que tira a vida de outro não tem como voltar atrás. Não tem como reverter aquilo. Então, os crimes da humanidade, os nossos pecados, as ofensas da humanidade contra Deus não podem ser revertidas. Elas não podem ser pagas com penitências, nem com regras colocadas pelas religiões ou pelas igrejas. Só existe uma maneira de escaparmos da condenação do inferno: o perdão de Deus. É o perdão. Deus diz assim: você é digno de morte, mas eu perdoo você. Então não existe maior, nem menor, nem melhor. Ninguém será salvo pelas obras. Eles são salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. O que é que eles precisam fazer? Eles precisam se batizar, precisam crer em Deus, precisa ter uma igreja, precisa guardar isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer... Não precisa fazer nada. Ele precisa reconhecer. Ele precisa apenas, tão somente, se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus só exige do ser humano o reconhecimento dos seus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, peço misericórdia, peço perdão, porque estou arrependido dos meus pecados. Aí vem uma parte importante. Se você está arrependido do que fez, se você foi perdoado, então você não vai mais viver a vida pregressa, que você viveu no passado, a vida de pecado. Então você agora vai andar, você que andava num caminho de trevas, vai andar por um caminho de luz. E esta luz é a palavra de Deus. Ela vai nos dar condições de praticarmos as coisas que estão ditas aqui, porque elas são um novo caminho. Nós não somos salvos porque praticamos o bem. Nós vamos praticar o bem daqui para frente porque aquela pessoa morreu. Porque só existe uma oportunidade do homem mudar completamente. É nascer de novo. E isso é uma coisa fantástica que eu imito em Deus. Eu não fico lidando com coisas que não tem jeito, Porque Deus também não faz isso. Deus termina e faz de novo. Deus começa novamente. Desde o princípio ele mostrou que ele tem consigo esse princípio. Quando ele disse assim: desfarei da face da terra o homem que criei e vou destruir tudo. Por quê? Porque eu não vou ficar consertando o que não presta. Aí encontrou Noé, que era justo, fiel, e vou começar um mundo novo com Noé. Então, esse é um conselho que eu dou para você. Se tiver que recomeçar a sua vida todos os dias, enquanto você está vivo, tente recomeçar. Comece de novo. Comece uma nova vida. Mude para outra cidade. Mude para outro país, mude de emprego, mude de religião, faça o que for preciso. Quer recomeçar? Recomece do zero. Não tente consertar aquilo que não tem conserto. Conte com a ajuda de Deus para isso, para recomeçar, começar uma vida de paz. Então, muitos, por causa disso, dizem assim: então quer dizer que a gente vai viver pecando? Não é isso que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz assim: como é que se você morreu para os pecados, como é que você vai continuar pecando? Então, nós fazemos o bem não é para ser salvos. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer isso, eu não vou me salvar. Não é isso. Você vai fazer isso porque Deus mudou sua vida e transformou. Você não é um filho do diabo, você é filho de Deus. Você vai praticar o bem. Você vai andar nos caminhos do Senhor praticando o bem. Então toda a complicação acaba aí. Entenda que Deus é um ser pessoal e tem sentimentos. Clame ao Senhor, peça misericórdia, peça perdão a Deus.
Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas essas pessoas que veem, dizem assim, não, eu vejo, eu estou vendo. Antes você fosse um cego, diz assim, abre meus olhos. Até hoje eu oro assim. Me converti a Deus há mais de 30 anos. 30? Não, vai mais do que 30 anos. Né? Há 35 anos. Eu me converti com 20 anos de idade. E de lá para cá, Deus mudou minha vida. Fui crente desde os 13 anos, mas andava meio errado. Até lá pelos 18, 19 anos, meio desviado. Mas quando foi com 21 anos de idade, me consertei com Jesus e permaneci até hoje. Portanto, foi mais de 35 anos. E faz quase 40 anos, na verdade, né? Então eu fico pensando assim, o que você está esperando? E aí Deus te dá essa oportunidade de você recomeçar a sua vida, começar do zero. Então você larga de mão essa vida que você tinha no passado e olha que Deus favorece a nossa vida. Deus nos favorece sempre, né? Dando essa oportunidade de você recomeçar. Agora, é isso que faz. A Bíblia ensina essas coisas aqui para nós, facilitando isso. Aí você vê um monte de religião atrapalhando a sua vida, atrapalhando a sua felicidade, atrapalhando, porque elas são uma pedra de tropeço, né? E são tiradas da Bíblia tantas coisas, mas não é o fundamento. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, antes de Deus começar a criar a terra, ele escreveu o nome dos seus escolhidos no livro da vida. E quando ele chamou Abraão, ele disse para Abraão, isso aqui é um assunto para outro vídeo, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ali estava pregado o evangelho a Abraão. Quem lê o livro de Gálatas não se enrola com isso, que o evangelho foi pregado a Abraão, que o povo de Deus são homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então, quando nós vemos gente na política dizendo, como é que ele não vê, como é que ele não enxerga, quem for cego terá seus olhos abertos pelo Senhor. Mas aqueles que veem, que enxergam, né, na visão deles, no entendimento deles, esses continuarão cegos e não desfrutarão das bênçãos de Deus. Porque a palavra de Deus tem muitas promessas, né? Mas aí as pessoas pensam que aquelas promessas são deles. Viu o que a Bíblia diz? Vou dar um exemplo. O Salmo 91 diz assim, aquele, qualquer um, aquela pessoa, aquele sujeito, qualquer pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. E ele diz, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Para quem essa promessa? Quando diz lá no final, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Lhe darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas isso não é para qualquer um. É para quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem ama o Senhor de todo o seu coração. Não é para um ímpio, não é para um pecador, não é para uma pessoa que acha que sabe, que vê. E aí tem muitas coisas que a gente fica triste, né? E aí, espichando um pouquinho mais esse vídeo, vou dizer uma coisa para você. Eu vejo ali no YouTube as pessoas que mentem, que falam falsas profecias, que falam um monte de besteira, de baboseira, que ficam falando de sonhos, de coisas, né? Pastoras que dizem que teve sonho, que tinha uma prateleira
de órgão. Não, eu ia dando comando, ia dando comando. Eu quero um novo rim, eu quero uma nova perna, eu quero uma nova cabeça, eu quero isso, comando. É assim que as religiões fazem, né? E pereceu lá com sua enfermidade, né? Que para mim não passa de soberba, de gente que é mentirosa, que acredita, que vê, que enxerga. Não, eu posso ser uma pregadora, eu posso ser uma pastora, eu posso ter o meu ministério, eu vou dar comando, eu estou no comando. Que tristeza! Quando Jesus diz, ide pelos valados, né? Chamai cego, coxo, aleijado, isso e aquilo. Vejo que muita gente, vejo que muita gente, por quem a igreja hoje não daria nada, essas pessoas estarão no céu. Jesus diz assim, olha, publicanos e prostitutas entram adiante de vós no reino dos céus. E tem gente que achando que é Israel, o cara nasceu judeu, vai entrar no céu lá, né? E Jesus diz assim, vocês vão ver prostitutas, cobradores de impostos sentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e vocês lançados fora. Eu acredito nisso. Acredito nas palavras de Jesus Cristo. Porque entendo que a vontade dele é de nos salvar. Mas aqueles que pensam, que sabem, que acham, que vê e que querem fazer as coisas da sua maneira, desprezando a justiça e a sabedoria de Deus, esses continuarão cegos e irão para a perdição. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê a alegria, o prazer, a felicidade e o conforto da sua presença, de confiar em Deus de todo o nosso coração e saber que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.